Fala amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui, mais uma aula exclusiva para vocês. E meus amigos, nessa aula de hoje você vai ter a oportunidade de aprender muitas coisas importantes, porque o negócio está mais louco do que nunca, né? E você vai perceber como é que as pessoas são facilmente controladas e enroladas né? Mas você que acompanha meu conteúdo, você tem uma blindagem, porque aqui você vai conseguir ler por trás da informação e conseguir entender as estratégias de manipulação e convencimento, perfeito? Então fiquem atentos aí, porque hoje o assunto vai ser, como não poderia deixar de ser, mais um Red Pill gigantesco aí para te ajudar a não virar massa de manobra aí dessas loucuras que nós vemos nesse mundo aí que cada vez fica mais estranho, tá bom? Colocamos aí o título da aula de hoje, o médico já revelou tudo, né? E você vai ver o que ele revelou, tá? Vai ser muito interessante você entender o que foi revelado, né? E é assim, um absurdo, tá? Que foi revelado foi um gigantesco absurdo. Eu vou mostrar isso tudo para vocês agora. Eu gostaria só de lembrá-los da importância de dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. E além disso, também quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, não é verdade? Então já vai aproveitando aí para dar o like, fazer a palhinha. Vai dando like para a gente poder fazer a palhinha daqui a pouco, beleza? Então sejam bem-vindos, uma alegria aí enorme estar com vocês, valeu mesmo pela força, tá? Acabei de adicionar como moderador aqui o pessoal do suporte, tá? Vou adicionar o Profeta Geek também, cadê ele aqui, fixar e tal, pode ter, acho que tem um moderador só. Mas vamos lá, meus amigos, o que o médico revelou? Sabe o que o médico revelou? Você vai ficar estarrecido com o que os médicos revelaram sobre o caso do Charlie Kirk. Sabe o que ele revelou? Nada. Ok? O médico responsável pelo corpo ali do Kirk afirmou que não foi feita autópsia. Ok? Afirmou que o corpo não foi para autópsia. O atestado de óbito foi assinado pelo médico do hospital. Ou seja, enrolaram todo mundo. Isso é um grande problema, porque pela lei estadual, lá no estado de Utah, onde aconteceu aquela lamentável situação, naquele estado norte-americano, o hospital é obrigado a fazer uma autópsia em qualquer investigação de alguém que foi eliminado, propositalmente. Agora, como é que pode isso? Não ter sido realizada uma autópsia no caso dele, já que a lei estadual obriga que isso seja feito, tá? Como é que o médico consegue assinar esse documento sem realizar o procedimento correto? Quem é esse médico? Quem que autorizou isso, tá? Outra coisa, por que o J.D. Vance, o vice-presidente americano, estava no hospital? Olha que história doida, meus amigos. Olha que história maluca, tá? O que significa isso, meus amigos? Significa que eles claramente estão enrolando a humanidade. Significa que ele está fazendo você de bobo. Significa que eles, esses médicos, né, e esses hospitais e essas pessoas, estão partindo do princípio que o mundo inteiro é composto por pessoas bobinhas, tá? Pessoas sem noção da vida, ok? Olha como é que, né, o negócio fica, tá bom? Para você entender o que aconteceu. E aí, meus amigos, essa história do Charlie Kirk é tão doida, tem tanta maluquice acontecendo, que nós já acabamos de perceber que isso aqui é uma distração, tá? Isso aqui é uma loucura, beleza? Isso aqui é uma insanidade. Isso aqui não faz sentido. Eles não explicaram onde estava o projétil, eles não explicaram se o projétil realmente veio da frente, porque não tem condição do projétil ter vindo pela frente. Porque o equipamento bélico que foi usado para eliminar o Charlie Kirk, que está sendo dito para as pessoas, a bala é desse tamanho, meu amigo.
E quando uma bala dessa entra e pega num pescoço de alguém, meus amigos, explode tudo. Mas explode tudo de um jeito que você não tem noção. Tá? É uma explosão. Teria deixado um buraco desse tamanho. Principalmente na saída. Porque o que os americanos estão perguntando é: cadê o exit wound? Cadê o ponto de saída? Porque aquilo que aparece no pescoço do Charlie Kirk não é um ponto de saída. Tá? Aqui não é um ponto de entrada. Se o projétil tivesse entrado na frente, atrás teria teria explodido tudo. Não saiu em lugar nenhum, ok? Sabe o que significa isso? Significa que isso aqui é uma grande estratégia para enrolar as pessoas, para atingir um objetivo, tá? Então, deixa eu te convidar para uma reflexão muito importante nesse momento. Preste atenção. Esse caso do Charlie Kirk, ele não pode ser compreendido isoladamente. Longe de ser um evento ali apenas político ou policial, ele hoje, com essa informação de que a população mundial não vai ter informação nenhuma sobre o corpo e sobre a autópsia, sabe o que isso nos traz uma conclusão? Nos traz uma conclusão que isso é um verdadeiro esforço de operação psicológica. Isso aqui é um encantamento para enrolar a sociedade, ok? Eu não estou dizendo que aquilo não aconteceu, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que o pessoal está usando essa situação para distrair as pessoas e deixar as pessoas focadas num determinado tema, tá? E fazer com que as pessoas não consigam entender o que realmente está acontecendo. Beleza? Então preste atenção. Com essa novidade de que a gente não vai saber o que aconteceu, o que levou ao óbito, com essa informação ridícula, a gente agora não pode mais abordar isso como um caso isolado. Tá? Longe de ser apenas um evento político ou um evento ali policial, agora a gente está vendo que isso é uma operação psicológica de larga escala. E eles estão usando essa situação lamentável para tentar moldar a percepção coletiva e preparar o terreno para a aceitação de transformações da sociedade, principalmente na linha daquilo que a gente conhece como um sistema tecnocrático de controle total. Tá certo? Essa interpretação fica clara quando a gente analisa as estratégias clássicas de manipulação de massa, de retórica de crise, de psicologia social, engenharia do consentimento. Tá? Se você não quer ser manipulado, é fundamental você conhecer as estratégias de manipulação. E para conhecer as estratégias de manipulação, é inevitável você conhecer o trabalho do Edward Bernays. E a gente já explicou aqui que Edward Bernays era sobrinho do Freud e ele usou o trabalho do Freud para manipular, criar uma teoria de manipulação da sociedade. Então, Edward Bernays, em 1928, já tem quase 100 anos, ele escreveu um livro chamado Propaganda, onde ele já demonstrava que eventos dramáticos, tipo uma eliminação de uma figura tão popular como Charlie Kirk, né, escândalos nacionais, guerras, esses eventos que mexem com as emoções das pessoas, eles são instrumentos muito poderosos para moldar o chamado consentimento das massas e reorientar as políticas públicas. É isso que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Estão capitalizando em cima dessa eliminação absurda do Charlie Kirk, né, essa situação lamentável, para fazer com que um grande projeto de engenharia do consentimento seja implementado. Não só Edward Bernays, mas também o Jacques Ellul escreveu um livro chamado Propaganda, né, em inglês, The Formation of Man's Attitude, ou seja, propaganda, a formação da atitude dos homens. E aí, meus amigos, ele descreveu ali como as crises artificiais podem acelerar a aceitação de medidas impopulares ou medidas invasivas. Tá? Então, olhando por essa ótica, toda a situação do Charlie Kirk está sendo explorada, está sendo utilizada por pessoas mal intencionadas como verdadeiro gatilho emocional para neutralizar a resistência das pessoas a um sistema global de identificação digital, de imposto de carbono, de vigilância permanente.
Por quê? Porque eles estão dizendo, existe um grande inimigo. E para combatermos esse grande inimigo, a gente tem que monitorar tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos. E para monitorar tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, você, população norte-americana, terá que abrir mão da sua privacidade, da sua liberdade em favor de segurança. Mas a gente sempre sabe que quem abre mão da liberdade buscando segurança não merece nenhum nem outro e acaba ficando sem uma e sem a outra. Perfeito? Então, meus amigos, entender a psicologia das massas e a função do trauma dentro do controle da sociedade é muito importante aqui. Se a gente pega o trabalho do Wilhelm Reich, né, o William Reich, ele tem um livro chamado Psicologia de Massas, né, de 1933. Vejam como esses temas são antigos, né, mas antes tarde do que nunca, né, a gente conhecer. Nesse livro de 1933, do Wilhelm Reich, ele argumentou que choques coletivos eles criam um estado psíquico na sociedade propício para duas coisas: obediência e submissão. Da mesma forma, a Hannah Arendt, no livro Origens do Totalitarismo, ela mostra que os regimes totalitários eles exploram crises para consolidar o poder. Quando a gente aplica essas teorias ao caso de uma figura midiática como Kirk, a gente vê que um evento como esse ele não apenas traumatiza simbolicamente o público, mas ele consegue realizar, dentro da exploração que está sendo feita, uma reconfiguração inconsciente da relação do povo com o poder, porque isso abre espaço para a aceitação de um estado terapêutico. O Estado vai te proteger e ele vai tirar os seus traumas, né? O Estado terapêutico tecnocrático que vai ali sempre oferecer ordem e segurança em troca da liberdade. Tá? E aí, meus amigos, quando você entende, estuda um pouquinho sobre retórica, sobre manipulação, as coisas vão ficando mais claras. E você sabe, a minha formação foi exatamente nessa área, né? Eu estudei jornalismo na Federal do Rio de Janeiro, onde eu aprendi ali a fazer análise de mídia. Depois eu fui fazer um mestrado em linguística na área de retórica, persuasão e convencimento. Depois eu fiz um doutorado na Universidade Federal Fluminense na área de retórica, persuasão, convencimento e manipulação. Foi por causa disso que eu fui convidado a ser instrutor do curso avançado de operação psicológica no sistema de defesa brasileiro. Tá? Foi por isso que o pessoal do Exército me chamou para ser instrutor do curso avançado de operação psicológica. Então, meus amigos, a minha especialidade é isso. Minha especialidade é como a linguagem é usada para manipular e como a gente consegue se proteger desse tipo de manipulação. Então presta atenção aqui, amigos. O Neil Postman, no livro de 1985, chamado Amusing Ourselves to Death, né? Nos divertindo até a morte, ele já alertava que sociedades que estão saturadas por conteúdos midiáticos, elas tendem a confundir entretenimento com informação. Vocês estão conseguindo entender? A sociedade que vive consumindo o que está na mídia, ela acaba misturando informação com entretenimento e fica propícia a aceitar e absorver narrativas prontas. Ou seja, a retórica oficial, ela transforma ali um inimigo invisível, porque até hoje a gente não sabe realmente o que aconteceu com Charlie Kirk e provavelmente a gente não vai ficar sabendo. Então eles transformam ali um inimigo invisível numa justificativa para um controle digital progressivo, né? E o projeto tecnocrático ali, trazendo ideias lá do movimento tecnocrático e discutido já por Jim Marrs no livro Rule by Secrecy. Eu tenho esse livro, cara, só que tá lá em cima na minha estante, não vai dar para pegar não. A gente vai ver que a eliminação de Kirk, então, é uma peça numa engrenagem retórica que tem o objetivo de criar uma solução técnica para um problema social, ok? Então, no livro The Age of Surveillance Capitalism, né, a era do capitalismo de monitoramento, os dados pessoais eles se transformam na nova matéria-prima do poder. Tá? A gente está falando da utilização da situação ali do Charlie Kirk para implementar a identificação digital, né, rastreamento total da sociedade, é o que é chamado de controle bioinformacional. Meus amigos, presta atenção no que eu vou te falar agora. Anota o que eu vou te falar hoje, nessa sexta-feira, dia 23 de setembro.
É exatamente isso que está programado para o Brasil. Quando chegar as disputas do ano que vem, né? A gente sabe que vai ter disputa pelo Executivo Nacional. Você vai perceber que muitas figuras vão começar a falar sobre pré-crime, biometria, identificação facial, monitoramento total, rastreamento de movimentações e contatos. E você, quando ouvir isso, você vai saber identificar quem que está ali já sintonizado com o plano. Nosso amigo Profeta Geek está falando que já se fala sobre isso. Já se fala sobre isso. Mas quando voltarem a falar, você já vai ter ali a senha para você saber como é que esse sistema aí se implementa. Tá certo? Prestem muitíssima atenção. Quando falarem em digitalização total da sociedade, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina, substituição da autossuficiência humana por uma renda básica universal, formalização de uma identidade única biométrica nacional. Tudo isso aqui não é por acaso. Isso é o Brasil, os Estados Unidos e o mundo se adequando àquilo que a ONU chama de Agenda 2030, projeto de 2015 deles, e aquilo que o Fórum Econômico Mundial chama de Quarta Revolução Industrial. Não é coincidência que o mundo inteiro, de repente, adota mudanças na sociedade, simultaneamente, todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Então significa, meus amigos, que hoje os controladores do mundo, os detentores do poder... Ah, Daniel, quem são os controladores do mundo? Os tomadores de decisão a nível global. Quem são os tomadores de decisão a nível global, Daniel? As instituições de nível global. A gente já tem instituições que falam sobre um governo mundial. Quais instituições, Daniel? Fórum Econômico Mundial. Organização Mundial do Comércio. Organização Mundial da Saúde. Banco Mundial. Nós já temos várias organizações que têm a palavra mundial no nome delas. Essas são as pessoas e instituições que são os tomadores de decisões a nível global. O próprio grupo Bilderberg, o Anderson aí está falando da BlackRock também. Hoje, né, a gente tem uma fusão da BlackRock com o Fórum Econômico Mundial porque o Larry Fink ele já assumiu o lugar do Klaus Schwab lá em Davos, né? Curiosamente. Então você consegue entender que o que na verdade está acontecendo é que os controladores do mundo, os grandes tomadores de decisão, eles não querem mais o sistema atual em que o povo escolhe o seu representante eleito. É exatamente isso que está em jogo. Eles estão implementando uma tirania de forma que não pareça uma tirania, mas aparente ser um avanço tecnológico. Eles estão acabando com o poder que o povo tem de escolher os seus representantes eleitos e estão fazendo o próprio povo pedir para que isso aconteça. Estão tirando a autonomia da população, fazendo com que a população acredite que... Fazendo com que a própria população acredite, sabe o quê? Que esse prejuízo é bom para eles. É bom para elas. Entendeu? Conseguiram entender a malandragem? Essa aqui é a malandragem, meus irmãos. O cara chegar para você e falar: eu vou te ferrar, mas eu vou apresentar para você como se fosse bom para você. Na verdade, eu tenho um plano aqui para te ferrar e você vai pedir para eu implementar esse plano para te ferrar. É isso que está acontecendo. Eles precisam dizer que o mundo está perigoso, eles precisam dizer que tem um grande problema, mas o que acontece? Para resolver esse problema, eles vão precisar digitalizar tudo para poder monitorar tudo. E é assim que a democracia é destruída. E já está sendo destruída. Por quê? Com essa ideia de identificação digital, rastreamento total, eles estão criando a infraestrutura global do controle
bioinformacional. E isso aí acaba com a possibilidade do ser humano comum escolher os seus representantes eleitos. Tá? Então essa promessa também de, olha, agora a gente vai usar a inteligência artificial para resolver problemas de saúde. Meus amigos, a promessa dos cuidados médicos personalizados pela inteligência artificial, na verdade, está camuflando ali uma nova forma de intervenção biomédica massiva. Possivelmente incluindo ali edição genética. Ok? As pessoas vão deixar-se passar por um sistema de engenharia genética. Deixa eu indicar um livro aqui para você. Aqui, ó. The Code Breaker. Beleza? Jennifer Doudna, Gene Editing and the Future of the Human Race. Jennifer Doudna, Edição Genética e o Futuro da Raça Humana. Número 1, best-seller do New York Times, o Walter Isaacson, que fez a biografia do Steve Jobs, né, do Elon Musk, né? Essa senhora aqui, Jennifer Doudna, ela encontrou o segredo para algo muito bom, mas pode ser muito ruim também. Que é o segredo do CRISPR. Como editar genes. A gente pode editar genes para retirar genes prejudiciais, mas podem ser editados genes também para destruir as pessoas. Beleza? Isso aqui tem repercussões bíblicas, ok? Repercussões bíblicas. Sabe por quê, meus amigos? A primeira coisa que o presidente Donald apresentou quando ele tomou posse foi o Stargate Project, projeto Stargate. E nesse projeto, onde participam só caras do Deep State, do Estado Profundo, Masayoshi Ono do SoftBank, Larry Ellison da Oracle, que era projeto Oracle que virou ali, né, depois a própria Oracle, tá certo? Funcionário da CIA, obviamente, sempre, né, Larry Ellison, e o Sam Altman, que é do Steering Committee, né, do comitê diretor do grupo Bilderberg. Nessa apresentação, na primeira coisa que o presidente Donald apresentou no dia 21 de janeiro de 2025, ele fez o seguinte: ele apresentou o projeto Stargate, e nesse projeto, meus amigos, ele trouxe, sabe o quê? Ele falou que o projeto Stargate iria utilizar inteligência artificial para resolver todas as doenças. Olha que interessante. Usar inteligência artificial para fazer engenharia genética para resolver as doenças. Meus amigos, isso parece lindo, parece maravilhoso, mas a gente lembra que a Bíblia nos ensina o seguinte: quando falar em paz e segurança, virá repentina destruição. Ou seja, a Bíblia nos alerta que quando falarem que está vindo uma grande solução, aí que vem o grande problema. A Bíblia diz: há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Perfeito? Quando você escuta um bilionário que é funcionário da CIA, um outro bilionário que é do comitê diretor do grupo Bilderberg, e um outro bilionário que financia o Deep State, falando que eles vão ajudar a humanidade editando geneticamente o ser humano para poder resolver doenças, meus amigos, aí acende uma luzinha. Você fala, eu não sei se esses caras realmente querem o bem da humanidade ou se eles estão programando alguma coisa pior. Sabe por quê, meus amigos? Porque quem assistiu, por exemplo, um filme chamado Eu Sou a Lenda vai entender o perigo. Aí você fala, pô, Daniel, mas é apenas um filme. Meus amigos, às vezes a ficção ela é mais real do que a própria realidade. Vejam o filme, né, Olhos da Serpente, Snake Eye, que a gente comentou ontem. Quando você pega ali, né, o filme Eu Sou a Lenda,
você vai entender que o grande problema começa quando existe uma pesquisa para tentar solucionar o câncer. E é aí que surge o grande BO da coisa. O exército está pesquisando ali uma maneira de criar uma engenharia genética, criando ali uma espécie de vírus, e esse vírus ele traria a solução para as enfermidades. Aí todo mundo falava, nossa, que lindo, que maravilha, né? Então, no filme, eles fazem uma mutação no vírus do sarampo, né? A doutora Crippen, que é interpretada pela Emma Thompson, né? Ela desenvolveu uma terapia genética revolucionária para curar o câncer. E aí ela usa o vírus do sarampo modificado geneticamente para infectar as células cancerígenas e destruí-las sem afetar as células saudáveis. A princípio, é um sucesso. De 10 mil pacientes tratados, 10 mil curados, como ela declarou na TV. E ela fala, olha, conseguimos resolver agora, acabou essa doença. Porém, o que acontece? O vírus começa a sofrer mutações imprevisíveis, se tornando extremamente contagioso e mortal. E rapidamente ele elimina 90% da população global. Dos sobreviventes, a maior parte se transforma em criaturas agressivas que o filme chama de Dark Seekers, né? Que são vampiros zumbis, assim. E só uma minoria acaba sendo imune, como é o caso do Robert Neville, que é o Will Smith, que é o protagonista. Ou seja, a engenharia genética, que teoricamente traria uma cura, gera uma crise sanitária e isso faz com que 90% da população global seja eliminada. Ou seja, um colapso civilizacional, tá? Então, é claro que esse filme vem de um livro. No livro a história é um pouquinho diferente. No livro, o agente causador não é um vírus, é uma bactéria, né? E o Matheson, ele descreve ali uma praga que se espalha após uma guerra global, fortemente sugerido ali que essa praga surgiu ali de equipamentos bélicos biológicos, né? E através de um pó radioativo. Essa bactéria transformaria os mortos em algo parecido com vampiros ali e tal, tá? Então, no livro é diferente do filme, mas no filme a gente tem um excelente insight para a gente perceber que quando o homem começa a querer mexer na genética para tentar achar solução para problemas, muitas vezes aí que surge o verdadeiro problema. O nome do filme é Eu Sou a Lenda, estrelado por Will Smith, tá? É um filme muito interessante para você entender que uma coisa muito boa pode acabar terminando com a extinção da humanidade. A gente está falando aqui da técnica do CRISPR, criada pela Jennifer Doudna, ok? E você sabia que isso tem um paralelo bíblico muito grande? Preste muita atenção. Você já parou para pensar por que Deus mandou o dilúvio? O que você acha? Por que será que Deus mandou o dilúvio, meus amigos? É uma pergunta que eu faço para vocês. Por que será que Deus mandou o dilúvio? Você tem alguma hipótese? Qual é a sua opinião sobre isso? Dá a sua opinião aí enquanto eu vou pegar uma aguinha aqui rapidinho. Por que Deus mandou o dilúvio? Era só porque o pessoal estava pecando? Será que é isso? Eu vou dizer para vocês, não é só porque o pessoal estava pecando não, tá? O Caio aqui no Instagram já matou a charada. A Cláudia também aqui no Instagram já matou a charada. Bia também. Kelly também. Raquel, pô, vocês estão bem pra caramba, hein? Andréia aqui no YouTube. Meus amigos, presta atenção. A Bíblia diz que Noé era perfeito em suas gerações. Quando a Bíblia fala que Noé era perfeito em suas gerações, isso significa que ele era não só perfeito moralmente, porque essa palavra para perfeito, ela não está se referindo a uma conduta perfeita, mas está referindo a geneticamente perfeito. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Noé não tinha sido alterado geneticamente. Por quê? Porque era o que estava acontecendo naquela época. Quando você lê em Gênesis 6, né,
que os filhos de Deus, né, o Bnei Elohim, viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas. E nasceram então os Nefilim, né, os gigantes, os Giburim, né, os varões de grande renome da antiguidade. Os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. O que estava acontecendo naquela época, meus amigos? Bnei Elohim é uma classe angelical. Esses anjos estavam realizando alteração genética, criando seres gigantescos. Alguns outros livros vão dizer que eles estavam alterando não só o DNA humano, mas estavam alterando o DNA da fauna e da flora, dos animais e das plantas. E é claro que para conseguir impedir essa alteração genética, essa perversão da criação divina, Deus manda o dilúvio. E ele separa uma família que não tinha sofrido esse tipo de alteração genética. E aí o que acontece, meus amigos? Acontece que hoje, presta atenção, se nos anos 1900 a grande ciência era a física, e aí a gente tem, né, a biografia do Einstein, eu tenho a biografia do Einstein aqui do Walter Isaacson também. Assim, se você perguntar qual foi o cientista mais famoso, mais renomado, né, que marcou o século XX, né, os anos 1900, foi Einstein, né, a teoria da relatividade, depois vem a bomba atômica e por aí vai. Então, se os anos 1900 tiveram ali como maior ciência a física, a partir dos anos 2000, a maior ciência não é mais a física, é a genética. A gente está falando do Craig Venter, né, que fez o mapeamento genético, o famoso genoma. Depois ele cria, né, a sua empresa privada Celera Genomics. E aí eu pergunto para vocês, meu amigo, essa aqui é a pergunta de $1 milhão. Por que primeiro você vem uma consolidação da física e depois surge a engenharia genética? Qual que é a sequência disso, meus amigos? Presta atenção. Primeiro, eles descobriram maneiras de abrir comunicações entre as diversas dimensões espirituais. Segundo a teoria das cordas, existiriam 11 dimensões. E depois que eles conseguiram trazer esses seres que estavam presos em outras dimensões, eles passaram a se dedicar ao estudo da genética para que esses seres de outras dimensões pudessem se apossar de corpos físicos geneticamente modificados. Perfeito? Vocês conseguiram entender? Primeiro a física de Einstein abre portais e comunicações com as outras dimensões onde esses seres estavam presos, e depois que eles vieram para a nossa dimensão, sabe o que acontece? Eles fabricam corpos geneticamente modificados para o que a Sônia Hidalgo está falando, eles fazerem o walk-in, eles partirem para dentro. Tá? Exatamente o que você vê no filme Avatar. Você já percebeu qual é o roteiro de base do filme Avatar? Já caiu essa ficha para você? Meus amigos, qual é a ideia do filme Avatar? O filme Avatar é o seguinte: os seres humanos querem invadir um planeta alienígena, que é habitado por um povo alienígena chamado Na'vi, porque eles querem explorar os recursos naturais desse corpo, desse planeta, perdão. E aí, sabe o que eles fazem? Eles criam uma maneira de eles se misturarem em meio ao povo alienígena. Um meio deles passarem despercebidos nesse planeta alienígena. Então os seres humanos, eles pegam DNA do alienígena, misturam com o DNA humano e criam um corpo que o ser humano pode pilotar. Ele pode transferir a sua consciência para esse outro corpo. E no final das contas, no final do filme, naquela dança, naquele ritual em volta da árvore da vida, e a árvore da vida aí tem tudo a ver, o que acontece? O personagem, o protagonista, o ser humano, ele consegue transferir
permanentemente a sua consciência para esse corpo geneticamente modificado com o DNA misturado entre alienígena e ser humano. Meus amigos, essa história do filme Avatar é exatamente o que a gente está comentando aqui agora, só que ao contrário. Por que ao contrário? No filme Avatar, os seres humanos estão querendo se passar por alienígenas. Hoje é ao contrário. Seres espirituais estão querendo se passar por seres humanos e transitar pela Terra de forma que ninguém percebesse. Então o que eles fizeram? Primeiro, a física de Einstein consegue abrir os portais para que eles consigam escapar das dimensões onde eles estavam presos. E vindo para a nossa dimensão, eles criam corpos geneticamente modificados ali para que eles possam pilotar esses corpos, ok? O Elielson Monteiro está lembrando que o filme John Carter também explica um pouco isso. Você está conseguindo entender o que está em jogo hoje? Quando esses caras começam a falar que eles vão fazer engenharia genética, meus amigos, o homem fazendo engenharia genética foi aquilo que levou Deus a mandar o dilúvio. E sabe o que aconteceu? O homem está fazendo isso novamente. E Deus vai trazer um dilúvio novamente. Só que não vai ser um dilúvio com água, vai ser o chamado dilúvio do açoite. Deus prometeu que ele nunca mais destruiria o planeta Terra com água. Agora vai ser com fogo. Ok? Então, meus amigos, nós estamos prestes a entrar nessa era maluca. E não foi por outro motivo que Jesus falou: os últimos dias serão como os dias de Noé. As pessoas casam-se, dão-se em casamento, mas de repente lhes sobrevém repentina destruição. Quando Jesus fala que os últimos dias serão igual aos dias de Noé, significa que tem uma enorme semelhança com o que estava acontecendo no planeta Terra na época de Noé, com aquilo que vai acontecer no final dos tempos. Uma das coisas parecidas é o seguinte: engenharia genética. Perfeito? Essa que é a ideia. O homem está pervertendo novamente a criação humana hoje, dizendo que é para curar enfermidades e para garantir todo mundo ficar saudável. Mas assim como no filme Eu Sou a Lenda deu zebra e não terminou bem, provavelmente não vai terminar bem novamente, ok? E é por isso, meus amigos, que eu preciso fazer um apelo a você. Um apelo muito forte. Da mesma forma que na série Problema dos Três Corpos, esses seres de fora da Terra que queriam invadir a Terra, eles estabeleceram alianças com um grupo de elite humano para que esse grupo de elite humano preparasse a Terra para receber esses seres alienígenas como os salvadores da humanidade. Da mesma forma que no Problema dos Três Corpos acontece isso, hoje está acontecendo da mesma forma. Os seres espirituais malignos que estão doidos para assumir o controle do planeta Terra, eles escolheram um grupo de altíssima elite para poder preparar o planeta Terra para a chegada deles. Para que quando eles chegarem, esse grupo de elite que tem dinheiro infinito, poder infinito, recurso infinito, consiga convencer a humanidade de que eles são os nossos salvadores. É exatamente isso que está acontecendo agora diante dos nossos olhos. Para isso, eles precisam fazer, sabe o quê? Não apenas convencer a população leiga, mas convencer também os cristãos, convencer as igrejas, convencer as pessoas de bem, de que, na verdade, o que está chegando é a nossa solução, são os nossos salvadores. Ok? É isso que está em jogo. É por causa disso que o apóstolo Paulo diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É por isso que, meus amigos, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo 4:1, que os espíritos enganadores enganariam toda a humanidade, a não ser aqueles que têm a marca,
A marca não, porque falar marca é a marca da besta, né? O 666. Aqueles que têm o sangue do Cordeiro. Porque aqueles que têm o sangue do Cordeiro recebem de Deus uma capacidade sobrenatural de não ser enganado, que é o dom de discernimento de espíritos. O apóstolo Paulo, meus amigos, ele claramente nos mostra que o advento do filho da perdição, que é o anticristo, ele vai acontecer por meio de sinais, prodígios e maravilhas de mentira, que se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. O apóstolo Paulo diz que o anticristo ele vai aparecer com aquilo que se chama o mistério do engano, a operação do erro. Ele vai chegar para enganar. Se você, meu amigo, não quer ser enganado, você precisa tomar uma posição na tua vida hoje. Sabe por quê? 100% das pessoas já estão enganadas. Só não está enganado e não será enganado quem tiver o Espírito Santo morando dentro de você, porque Jesus diz, quem é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito. Ok? Se você for conduzido pelo seu coração, tu tá ferrado, meus amigos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se você olhar com os olhos humanos, você tá ferrado. Sabe por quê? A Bíblia diz que o homem só vê a aparência e Deus vê o coração. A Bíblia diz, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. A Bíblia diz, meus amigos, que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Aí o Gustavo tá falando, religião não vai resolver nada. Quem te falou que eu tô falando sobre religião, meus amigos? Eu não tô falando sobre religião. Eu não gosto de religião. Eu não sou religioso. Eu tenho aversão à religião. O que eu gosto é uma relação íntima com Deus. E isso não tem nada a ver com religião. Você estabelecer um relacionamento teu com Deus, meus amigos, não tem nada a ver com religião, cara. Eu não sou religioso, eu não gosto de religião. Eu não gosto de formalidade. Muito pelo contrário. Eu gosto de um relacionamento direto com Jesus, porque Jesus falou, não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que acontece na casa do seu Senhor. Agora eu chamo de amigos, porque eu estou revelando a vocês o que acontece na minha casa. Então Jesus não apenas passa a nos chamar não mais de servo, mais de amigo, mas ele passa a nos chamar ainda melhor do que chamar de filhos. Porque João 1,9 diz, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ok? Eu não estou falando de religião, estou falando de você estabelecer um relacionamento íntimo com Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E todo mundo que recebe a Jesus como único e exclusivo Senhor e Salvador é transformado espiritualmente em filho de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Ou seja, se nós não nos transformarmos de seres carnais em seres espirituais, se nós não nascermos novamente da água e do Espírito, nós não iremos receber a salvação em Cristo Jesus. Ok, meus amigos? Eu estou mostrando para vocês o nível de engano. Eu estou mostrando para vocês o nível de manipulação. Eu estou mostrando para vocês que esse plano que está sendo implementado no mundo é um plano satânico, diabólico, cujo objetivo é enganar o cristão e as igrejas. Fazer o cristão ficar dentro da igreja, mas ir para o inferno estando dentro da igreja. Porque as igrejas não falam mais sobre o inferno. As igrejas não falam mais sobre salvação. As igrejas não falam mais sobre abandonar o pecado. As igrejas não falam mais sobre negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. A igreja não fala mais sobre o caráter cristão, só fala sobre o carisma. Tem que ser carismático, tem que levar multidões, tem que ser famoso, tem que ter dinheiro. Está repreendida em nome de Jesus essa palavra de mentira. Jesus já falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. Meus amigos, o verdadeiro evangelho não é o evangelho tabajara. Vem para Jesus, você vai ficar rico e ter uma mulher bonita com a boca desse tamanho, os cornos todos cheios de botox. Não, Jesus não promete isso. Jesus promete, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por mim, esse sim há de salvá-la.
Ok? É isso que Jesus prega. Jesus prega o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como eles vão crer se não há quem pregue? A criatura anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Meus amigos, o evangelho onde não tem mudança de vida, mudança de caráter, você perceber que você é nada, pó, cinza, esquecimento, você só é alguma coisa em Deus, um evangelho que não fala de saia do pecado, busca a salvação, um evangelho que diante de tudo que está acontecendo não fala de Apocalipse, que deleta o livro do Apocalipse, que deleta o livro de Daniel, que deleta o livro de Ezequiel, que deleta o livro de Isaías, que deleta Mateus 24, que deleta a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que deleta a epístola de Judas, que deleta o livro do Apocalipse. Esse é um falso evangelho. Não existe cristianismo sem isso. Porque tudo que a Bíblia fala que iria acontecer no final dos tempos está acontecendo diante dos nossos olhos. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas ficariam com coceira no ouvido querendo ouvir profecia, buscando profeta para ouvir profecia. Meus amigos, você quer ouvir uma palavra de Deus para a tua vida? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, põe o teu joelho no chão que Deus vai te revelar mistérios que você não conhece. Toma vergonha na cara e vai buscar a Deus. Para de depender dos outros, poxa. Pelo amor de Deus, meus amigos. Ok? Estou cansado de pregação de evangelho de mentira. Estou cansado de pregação de evangelho somebody love. Estou cansado de pessoas... Você acredita que outro dia eu tive o desprazer de ouvir um cara falando que crente que fala do Apocalipse é chato, assim como aqueles caras do Oriente que são xií, né? Depois do Tais. Como é que o cara tem a cara de pau, sendo pastor, dizer que quem fala do Apocalipse é chato? Sabe por que esse cara acha chato falar do Apocalipse? Porque a vida dele é tão confortável aqui na terra, porque ele pega o dinheiro das ovelhas e usa para o seu próprio conforto, para ficar em hotel caro, comprar tênis caro e comprar terninho caro, em cima do couro e do sangue das ovelhas. E aí ele acha a vida dele boa demais, ele não quer que o Apocalipse chegue. Porque quem quer que o Apocalipse chegue é quem sabe que esse mundo aqui não tem nada a nos oferecer. Porque esse mundo aqui, meus amigos, a Bíblia diz que já está condenado o mundo, meus amigos, já era. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, Jesus falou claramente. Quem quer ser amado pelo mundo não vai ser amado por Deus, meus amigos. Porque Jesus fala, não vos admireis se o mundo vos odiar, porque antes de odiar, vós odiou a mim. O mundo vos odeia porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria e você amaria o mundo. Pastor que diz que no Apocalipse não existe é porque ele se alimenta do sangue da ovelha e usa o sangue da ovelha, o suor da ovelha, a lágrima da ovelha, para comprar um carrão bonito, um ternão caríssimo e para comprar um tênis de 20 mil reais. E você que bate palma para um cara que prega isso, você é conivente. Está na tua mão também o sangue desse falso evangelho. Ok? Você está fazendo o famoso me engana que eu gosto. Você sabe que aquilo ali é palhaçada. Igreja não é para massagear teu ego, não. Igreja é para amassar o teu ego. Se você quer um lugar para massagear teu ego, procura um coach. Vai na autoajuda. Igreja é para amassar o teu ego. Jesus fala, quem cair sobre mim será quebrado, mas se eu cair sobre ele, ele vai virar pó. Meus amigos, o que Jesus está dizendo? Lança-te sobre Jesus, que é a rocha, e se quebra todo, que ele te reconstrói e faz um vaso novo. Mas se você ficar dizendo que Jesus não vai voltar para resgatar e para julgar, ele vai cair na tua cabeça e vai te amassar igual pó. Meus amigos, será que esses caras nunca leram na Bíblia sobre o grande e terrível dia do Senhor? A Bíblia não fala que o dia do retorno de Jesus vai ser glória, glória, aleluia. A Bíblia fala que o dia que Jesus voltar vai ser o grande e terrível dia do Senhor, quando ele vai punir a terra pela sua malignidade. Meus amigos, eu, Daniel Lopes, eu sou pastor da Igreja Bola de Neve Sede em São Paulo, mas eu não recebo um centavo da igreja. A igreja não é minha, eu sou voluntário na igreja, tá? Toda a minha renda vem do meu trabalho secular, como professor, como autor de livro, como todos os trabalhos que eu tenho. Agora, um cara que vive 100% do evangelho,
diz que Apocalipse não existe, é porque ele está sugando a lã da ovelha e vivendo no conforto em cima da lã da ovelha, e ele não quer que isso acabe. Agora, meus amigos, se você não é amigo do mundo, se você é inimigo do mundo, você não está falando Jesus não vai voltar não. Você fala, Jesus, volta logo, meu irmão. Porque eu não quero me embriagar com o vinho que há contendo, eu quero me encher do Espírito. Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Não aguento mais pagar boleto, ter problema na minha vida. Eu quero morar eternamente com Jesus, porque o apóstolo Paulo nos ensina que ao soar da trombeta, num piscar de olhos, seremos transformados. Aquilo que era corruptível se revestirá de incorruptibilidade e estaremos eternamente com eles. É isso que eu anseio, meu amigo, tá? Eu não anseio, Jesus, não volta não, porque eu estou sugando o dinheiro das ovelhas e eu estou aqui comprando uma limusine, estou comprando um terno Armani, estou comprando um relojão de R$1 bilhão, e estou comprando um tênis de R$20 mil. De jeito nenhum, meu irmão, tá? Eu, graças a Deus, tenho uma vida muito confortável com o meu trabalho secular, não recebo um centavo da igreja. E mesmo assim, com minha vida confortável, eu não quero mais saber de viver nessa terra, não. Eu estou pregando, Jesus, venha logo, ora venha, Senhor Jesus, venha nos resgatar. É a bendita esperança da noiva. A bendita esperança da noiva, que é a noiva de Cristo, ela está falando, Cristo, volta logo. Você não está falando que Cristo não vai voltar e que Apocalipse não existe. Isso é palavra de somebody love, meu irmão. Cuidado com o pastor que te fala isso, meu amigo. Geralmente o pastor que não fala de Apocalipse, ele não fala de pecado, ele não fala de mudança de vida, ele não fala de mudança de caráter, ele não prega o evangelho da cruz, ele diz que você não precisa mudar de vida, pelo contrário, ele vai massagear o teu ego. Meus amigos, Jesus nunca massageou ego de ninguém, Jesus amassa ego. Jesus é um amassador de ego, meu irmão. Jesus diz para você, você é pó, cinza e esquecimento, mas por causa desse lixo que você é, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não é nada, mas em Deus você é tudo, tá? Sem Cristo nada podemos fazer, mas nele somos mais do que vencedores. A gente só pode alguma coisa nele, e a gente só pode estar nele se a gente der fruto. João 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, todo aquele ramo que está em mim e dá fruto eu limpo para que dê mais fruto. Agora, o ramo que está em mim e não dá fruto eu corto e lanço fora no fogo para ser queimado. Todo mundo que está na igreja, todo mundo que é pastor, todo mundo que é líder, todo mundo que diz que está com Jesus e para de dar fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. E esse fogo não é o fogo do Espírito, não. É o fogo do inferno que foi criado para Satanás e os seus anjos. Só que quem serve Satanás e os anjos vai cometer a atitude tola de cair no inferno também. Se você serve Jesus, você vai morar eternamente com Jesus. Se você serve Satanás e seus anjos, você vai morar exatamente com Satanás e seus anjos. Agora, a pergunta que eu faço é, você serve a si mesmo? Você serve ao seu ego? Você serve a sua fama? Você serve o seu tênis de R$20 mil? O seu carro de R$1 bilhão? Não tem problema nenhum você ter um tênis de R$20 mil. Não tem problema nenhum você ter um terno de R$200 mil. O problema é você não falar que o Apocalipse existe e não falar isso porque você está sugando a gordura da ovelha e comprando essas coisas aí, achando que o propósito da vida cristã é isso. Toma vergonha na cara, pelo amor de Deus. Amém? E você que bate palma para esse tipo de pregação, o troço cai em você também, meu irmão, porque tu é conivente, tá? Toma vergonha na cara, leia a Bíblia, viva a Bíblia e você vai ver que esse evangelho é mentiroso, não tem nada a ver com o que Jesus e o apóstolo pregavam, tá? Que história é essa de você ser cristão e você não cumprimentar o próximo? Que história é essa de você ser cristão e você achar que é melhor que os outros? A Bíblia fala, meus amigos, o seguinte, tá? Quem está em Cristo, olha para o próximo como se ele fosse maior do que você. Quem está em Cristo recebe o caráter de Cristo. Sabe qual é o caráter de Cristo? Mansidão e humildade. Mansidão e humildade, tá? Eu quero fazer um pedido de perdão público. Ontem eu me irritei com um cara e eu falei umas paradas meio pesadas para ele. Eu confesso o meu pecado, eu me excedi, tá? Então a gente não é perfeito. A gente fala bobagem, a gente se estressa. Mas quando isso acontece, e Deus queira que seja uma coisa rara, sabe o que acontece? A gente se arrepende e pede perdão. Nesse momento, meus amigos, eu digo aqui para você, eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Mas a gente precisa pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, tá?
Nós precisamos reconhecer a nossa condição pecadora e a nossa condição de dependentes de Cristo. Sem ti nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Por Ele vivemos, nos movemos, existimos. É tudo nele, por Ele, para Ele, meus amigos. Ok? Se Ele nos deu alguma condição de ter um conforto, é para a honra e glória dEle. O que a gente tem de patrimônio não é nosso. Nós estamos apenas administrando para a honra e glória do Senhor. Tá? Você é apenas um cuidador das coisas de Deus. Igual Davi falava, as ovelhas não são minhas, são do meu pai. Eu não posso deixar o urso e o leão levarem as ovelhas do meu pai, porque as ovelhas não são minhas, são do meu pai. Tudo que nós temos não é nosso, é Deus que nos deu para cuidar da videira deles, cuidar das ovelhas dele, ok? E não é assim que a gente vive sugando a ovelha, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. O cara usa o patrimônio da igreja para viver no luxo. Pelo amor de Deus, meus amigos, eu faço questão de não receber um centavo da igreja, tá certo? Para mim, igreja não é fonte de renda, só se o cara depende mesmo. O cara depende, é o único trabalho dele, beleza. Agora o cara que usa o recurso da igreja para ficar andando igual um marajá, igual um bicheiro, igual um cafetão, pô, pelo amor de Deus, gente, vamos tomar vergonha na cara. Sabe por quê? O Apocalipse está aí diante dos nossos olhos. O Apocalipse está aí diante da nossa cara. Nesse momento, meu amigo, tu tem que entregar tua vida para Jesus. Você fala assim, Jesus, eu não sou nada. Eu sou um zero à esquerda. Eu preciso de ti. Em ti eu quero ser alguma coisa. Vem fazer morada na minha vida. Jesus fala, aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar o teu nome diante do Pai. Ok? Então presta muita atenção, meus amigos. Hoje você precisa entregar sua vida para Jesus. As pessoas falam assim, eu aceitei Jesus. Que aceitou Jesus, rapaz? Jesus que te aceitou, você todo empenado, cheio de problema, todo torto, todo errado. Você que recebe Jesus. Eu recebi Jesus como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Aquele que confessar meu nome diante dos homens, eu confessarei o teu nome diante do Pai. Amigo, nesse momento, você quiser receber Jesus, você repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa sexta-feira, eu reconheço os meus pecados e eu entrego a minha vida a Ti como meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, ó Deus, escreve meu nome no livro da vida para que eu e a minha família possamos Te servir, não só hoje, mas para todo sempre. Porque eu creio que o Senhor Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia e está assentado à destra de Deus. Ok? Meu amigo, eu quero te fazer um convite muito especial nesse momento. Excepcionalmente, neste domingo, dia 28 de setembro, eu vou trazer uma palavra, vou pregar na Igreja Bola de Neve sede. A Igreja Bola de Neve sede fica na Rua Clélia, 1517. Eu gostaria de te convidar para estar lá conosco. E eu não vou garantir que eu vou conseguir conversar com você, porque são muitas pessoas, mas eu vou garantir que eu vou trazer uma palavra do trono de Deus para você em total mansidão e humildade ali na dependência do Espírito Santo. Ok? Então, amigos, anotem aí. Domingo, 18 horas, eu estarei lá na Rua Clélia, 1517, para levar uma palavra para você. Tá bom? Já tem gente perguntando se é de graça. Meus amigos, é lógico que é de graça, né? Você pode entrar e sair e ninguém vai te cobrar nada. Beleza? É lógico que é de graça. Não tem roleta nem cancela na entrada das igrejas, né? Acho que quem perguntou que é de graça nunca deve ter ido numa igreja, não. Ou então tem frequentado outras igrejas meio estranhas aí, né? Que você tem que pagar um ingresso para entrar, né? Meus amigos, domingo, dia 28, 18 horas, Rua Clélia, 1517, Lapa, São Paulo. Ok? Seria muito legal contar com a presença de vocês lá. Então, meus amigos, prestem muita atenção. Eu ainda quero falar mais coisas para vocês. A gente está com 11.341 pessoas assistindo ao vivo, glória a Deus. Mas a gente está com só 7.500 likes. Nesse momento, eu gostaria de te convidar para a gente acelerar no like, para que a gente consiga fazer a palhinha aqui da arca, tá bom? Então a gente está com 11.300 likes, a gente pode tranquilamente bater uma meta aí de 10 mil likes. Vamos fazer o seguinte, tá?
10 mil likes, a gente vai precisar de 1.400 likes a mais, tá? O que é tranquilo. 1.400, deixa eu ver, 8, 9, 10. 2.000, não, 2.200 likes. Fiz a conta errada aqui. 2.200 likes. Então vamos lá, meus amigos. Acelera no like, lembrando que o like é um joinha que fica embaixo do vídeo, que eu já vou agradecer a galera que está dando apoio ao canal e já volto aqui, tá? Muito obrigado aí, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado aí pelo like, né, por se inscrever. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, eu botei a água e esqueci de tomar. Vamos lá. Alana Fischer, sou aluna da Arca, gosto demais das suas aulas. Valeu, Alana, muito obrigado, tá, pelo apoio. Deus te abençoe. Silas Delfino, sou assessor de investimento, o canal tem ajudado muito. Valeu, Silas, glória a Deus. Júnior Teixeira, professor, ore por mim, por favor, que Deus o abençoe. Júnior, que o Senhor possa trazer sobre ti um renovo sobrenatural, sobre o teu trabalho e tua família, em nome de Jesus. Amém. Adriano Quinha, professor, se eu virar assinante, posso assistir só a Arca ou é bom ver as lives abertas? Não, é bom assistir tudo, tá? Uma complementa a outra, tá bom? Ah, não tenho tempo livre disponível, ele falou. Não tem problema, você vai assistir quando quiser, onde quiser e da forma que você quiser. Augusto, bom dia. Não vi. Pô, atualizou a página na melhor hora, cara. Vamos ver aqui. Bom dia, não vi se você já comentou que nos Estados Unidos começaram a capturar pessoas sem papéis através de inteligência artificial. Ela está escolhendo os alvos. Então, Augusto, é exatamente isso. Obrigado, tá? Immigration OS, né? Pedro Fontinelli. Daniel, você já viu o anime Neon Genesis Evangelion? Conheço muito. Tem muita coisa escancarada ali que acho que você gostaria de ver. Cabala em simbologia bíblica. Cara, esse desenho aí é realmente profundo. E ele também falou toda a parte simbólica que você fala ali. Veja, muito obrigado, tá? Bruno Matos, sou aluno da Arca. As aulas de sexta-feira são as melhores. Não desanime nunca disso, professor. Deus abençoe. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço, Bruno. Deus te abençoe aí. Peso de mudança. Daniel, você só está confirmando algo que Deus me pediu hoje através da leitura de Apocalipse. Que Deus continue te usando, continue assim. Amém. Em nome de Jesus, muito obrigado. A galera aí que ofereceu apoio aqui. Valeu. Vocês sabem que eu não peço, né, apoio. Não fico, bote um apoio aí. Mas já que você colocou, estou agradecendo. Recomendo Transcendente, A Revolução e Eles Vivem, colecionáveis da Paulinha. Muito obrigado aí, colecionáveis da Paulinha. Bendito é Deus, sou grato por ele, pela sua vida. Muito obrigado, Saulo Miranda. Eu acho que é isso, acho que a gente leu tudo aqui, tá? Então, meus amigos, a gente está com 8.677 likes, muito obrigado. Michele falando, esse é o Daniel do Velho Testamento, valeu. Obrigado pela força. Agora, presta atenção, amigos. A gente já tem aí praticamente 9.000 likes, faltam 1.000 likes ainda, mas a gente vai fazer aquela estratégia. Eu vou adiantar a palhinha da Arca porque eu sei que você é responsável, você vai continuar dando like. Deixa eu pegar minha claquete aqui, tá? Então, claquetezinha da palhinha da Arca. Agradecimento aqui do meu amigo Serginho Filho, que me deu a claquete de presente. Então, nesse momento está decretado o início da Arca. Da palhinha da Arca, perdão. Está decretado o início da palhinha da Arca. Vamos lá, meus amigos. Qual é a mensagem de Deus para minha vida hoje? Canal da Viseira. Puxa. Mensagem de Deus para tua vida hoje. Era mais fácil você entrar no teu quarto e botar o teu joelho lá, né? Mas canal da Viseira. Não leve em conta as coisas negativas que a sua família falou sobre você. O que importa é que o Deus acha de você. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Pessoal, preste muita atenção. Entre o princípio das dores e Jesus voltar, tem um espaço. Nesse espaço, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Entre aquilo que Jesus fala sobre o início do Apocalipse, ou o prenúncio do Apocalipse, que é o princípio das dores, até o arrebatamento, que é quando Jesus vai nos levar, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nesse período. Mas Jesus nos dá algumas dicas. Ele fala, por exemplo, olha, se você
estiver na cidade, na hora que isso acontecer, saia das cidades e vá para os montes, ok? Olha as dicas que ele está dando. Ele fala, ore para que não seja no inverno, ai das grávidas naquele período. Então Jesus está falando sobre um período ali de grande tribulação, de grandes problemas, de grandes perseguições, mas Jesus também está dando estratégias que na verdade são estratégias também de relocação. Como assim, Daniel? Jesus não fala, olha, quando começar o caos no mundo, fica parado e deixa o míssil cair na tua cabeça. Deixa o anticristo te pegar. Não faz nada não que já está tudo certo. Jesus não fala isso. Inclusive, quando Jesus era neném, Deus virou para o pai e para a mãe de Jesus e falou o seguinte, olha, saiam de Jerusalém e se escondam no Egito, saiam do seu país e vão para um outro país. Ou seja, a Bíblia mostra que algumas vezes Deus manda o seu povo sair de determinado lugar para se proteger num outro lugar. Isso hoje se chama relocação estratégica. Obrigado a Dom Diego aí pelo apoio ao canal. Você já percebeu que em muitos momentos Deus fala, sai daqui e vai para lá, senão tu vai se dar mal? O apóstolo Paulo várias vezes ele fala, eu queria ir para um determinado lugar, mas Deus não deixou, mandou eu ir para outro lugar. Deus chegou para Jonas e falou, Jonas, vá para Nínive. Deus manda a gente sair de determinado lugar e fazer determinada coisa. Quando Deus deu uma mensagem para José no Egito, ele não falou, José, vou mandar 7 anos de fome, mas não tem problema não, deixa a fome chegar e morre de fome. Deus não falou isso. Deus falou o seguinte, olha José, eu vou mandar 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Nos 7 anos de fartura, monte um plano de estoque de alimentos, para que não apenas vocês sobrevivam, mas para também que vocês possam ajudar as outras nações. Então Deus dá uma série de dicas. Sai daqui, vai para lá, guarda comida, gasta o dinheiro agora, junta o dinheiro agora, não vai para cá, vai para lá, sai da cidade, vai para o interior, sai da cidade, vai para a montanha. Isso é bíblico, por isso que lá dentro da arca tem um curso chamado José, o primeiro sobrevivencialista, porque José foi o cara que estocou alimento para poder se preparar para um enorme período de escassez, com orientação de Deus. Perfeito? Então, queridos, a Bíblia é clara do Antigo ao Novo Testamento, que tem horas que Deus fala, sai daqui e vai para lá. Não sai agora, continua aqui. Sai da cidade, vá para o interior. Sai do interior, volta para a cidade. Sai do plano, vai para a montanha. Sai da montanha, volta para a cidade. Porque quem é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito. Abraão estava lá na terra de Ur dos Caldeus e Deus falou em hebraico, Lech Lechá, sai daí, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai e vá para onde eu te mostrarei. Por que Deus fala isso? Deus fala isso porque existem situações de caos que chegam. Mas a Bíblia nos garante que Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo por meio de seus profetas. Então a Bíblia tem nos mostrado que Deus várias vezes avisa que um problema está vindo e fala para você o que você precisa fazer para se proteger. E é nesse ponto que eu queria trazer uma informação sensível para vocês. Você sabia que ontem, lá nos Estados Unidos, foi liberada uma informação, que é uma informação que deixou todo mundo de cabelo em pé, porque está relacionado a um gigantesco perigo que está vindo para o mundo todo? Você sabia disso? Você sabia que pessoas que trabalham há 30 anos no sistema de defesa americano falaram, eu nunca vi um alerta tão sério e tão estranho como esse que foi feito? Foi liberado um alerta grotesco nos Estados Unidos. As pessoas não sabem exatamente o que é. Isso chegou junto com outras informações muito estranhas. E eu quero dizer para vocês, meus amigos,
o que está por trás disso. Eu fiz uma profunda investigação e eu tenho algumas opções para você entender o que está por trás disso. Beleza? Então, amigos, preste muita atenção. Eu quero explicar para você o tamanho do pepino que está chegando, como isso pode, a qualquer momento, colocar o mundo num caos completo, mas como o que você pode fazer para se proteger disso. Perfeito? Então, meus amigos, para isso, eu quero te convidar a fazer parte de uma comunidade de pessoas que está se preparando. Uma comunidade de pessoas que estuda junto comigo, que se informa junto comigo, que faz pergunta para mim, que eu respondo essas perguntas, tá? E isso é lá na Arca. Beleza? Então, queridos, prestem muitíssima atenção. Vou repetir para você e ver se você concorda comigo. Um país que não valoriza a educação e o professor é um país fadado à destruição total. Você concorda comigo ou não? Fala aí para mim. O que você acha dessa frase? Um país que não valoriza o professor e a educação é um país fadado à sua destruição total. Você concorda com essa frase ou não? Meus amigos, a Coreia do Sul era um país paupérrimo. O povo vivia numa situação terrível. Quando eles valorizaram a educação e o professor virou, meus amigos, um dos cargos mais nobres do país. Todo mundo quer ser professor, porque a sociedade valoriza, paga bem, tem prestígio na sociedade, e todo mundo entende o quão vital um professor é para uma sociedade. Então, meus amigos, ninguém acha estranho o padeiro cobrar para vender o pão. Ninguém no Brasil acha estranho o açougueiro cobrar para vender a carne. Mas eles acham estranho o professor cobrar para dar aula. E eles acham estranho o jornalista cobrar para dar informação. Sabe o que significa? Kruger. Isso significa mentalidade, ó. Mentalidade pequena, cérebro pequeno, visão pequena, pessoa que não tem visão, país atrasado. Não é por outro motivo que o Brasil, apesar de estar entre os 10 mais ricos do mundo, o Brasil está nos últimos nos índices de educação. Mas aqui você tem a oportunidade de mudar isso. Assim como o padeiro vive de vender pão e o açougueiro vive de vender carne, o professor vive de vender aula e o jornalista vive de vender informação. Eu não sou jornalista auto-intitulado. Hoje eu virei jornalista. Eu não tenho faculdade nenhuma, nunca estudei. Hoje eu sou jornalista. Não. Foram 4 anos estudando na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passei no vestibular mais difícil para medicina naquela época. Eram 45 candidatos por vaga. Deus me abençoou. Fiz 4 anos. Tenho meu diploma de jornalista. Tenho meu registro profissional de jornalista. Por isso eu vendo a informação, sim. Da mesma forma que um país que não valoriza o professor está fadado à destruição, um país também que não valoriza o jornalismo está fadado à destruição. Por quê? Porque, meus amigos, você só pode ter uma boa opção, você só pode ter ali uma boa atitude, você só pode escolher bem o seu representante eleito se você tiver munido de boas informações. Beleza? Quando você tem a destruição do jornalismo e você tem a destruição do ensino, o país já era, ele acabou. Então, meus amigos, se você quer estudar com um professor que tem uma graduação, na verdade 2 graduações, jornalismo, teologia e uma licenciatura, um mestrado, um doutorado, 7 especializações, analista geopolítico, analista de persuasão e convencimento, instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, escritor de mais de 15 livros, fui professor de filosofia da educação na Federal do Rio de Janeiro, fui professor de linguística lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Se você quiser estudar comigo, preparado desde a minha juventude para te dar a melhor informação, vem estudar comigo na Arca agora, porque lá na Arca, meus amigos, eu vou revelar para você a grande informação que deixou todo mundo estarrecido nos Estados Unidos,
que está denotando que algo pesado está vindo sobre a humanidade e o que fazer para se preparar. Beleza, meus amigos? Então você hoje está convidado a vir estudar comigo. Se você fizer a sua assinatura da Arca à vista, você vai ter R$ 198 de desconto. Você vai conseguir estudar comigo ali, você vai estar garantindo 260 aulas, um ano de assinatura. Você contratar a sua anuidade da Arca à vista, você tem R$ 198 de desconto, 24% de desconto, e você vai poder receber as melhores informações comigo, fora todos os outros cursos que tem lá, né? Os Controladores do Mundo, Donald Trump Cristão Anticristo, Desafio da Jornada do Leitor, Relocação Estratégica, Nephilim Stargates, tá bom? Então, meus amigos, tá aí o link para vocês, tá? Beleza? Meus queridos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, e hoje eu não vou convidar não, hoje é convocação. Você tem que vir estudar comigo. Chega aí, porque hoje o bicho vai pegar lá, tá? Muito fácil você assinar a Arca, o link tá aqui no chat, tá fixo no topo do chat. É o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. É o primeiro link no primeiro comentário aqui embaixo do vídeo no YouTube. E é o link que tá na descrição do meu perfil aqui no Instagram. E você tá convidado a vir estudar comigo. Você pode também acessar daniellopes.com.br/arca. Vem agora, porque hoje eu vou te revelar o que deixou generais e almirantes com cabelo em pé lá nos Estados Unidos. É uma informação estarrecedora que pode mudar tudo a qualquer momento. Vamos lá, galera. O link tá aí. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Amém. Todas as coisas tem que é bom. Se quiser estar conosco lá no domingão, entrada franca, Rua Cléria 1517, na Lapa, 18 horas, Igreja Bola de Neve 7. Vamos lá. Um abraço, galera. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. Valeu.